Sim. A outra questão que eu coloquei foi a questão do... Claro, mas já posso partir e colocar aqui para a Bianca, depois você comenta. A questão das redes sociais, né, da internet, do algoritmo, se esses elementos seriam equivalentes às câmeras do BBB, né, para a sociedade, né? Ou seja, quem sim, está ali dentro do BBB... sobre a fala... Sim. No sobre sentido de dar visibilidade à esfera privada. Sim, eu queria comentar a fala do Felipe, ressaltando que essa questão, eu vejo que a mídia se aproveita de um mecanismo que já é existente. E essa coisa de você se ver excessivamente no outro e se nortear muito pelo que o outro espera, pela imagem do outro, pelo que vai ser prestigiado socialmente, me parece que é um mecanismo que já existia. Me parece não. Se a gente for pesquisar na história, é um mecanismo que já existia, mas a mídia ela se aproveita disso, ou seja, ela se aproveita de um mecanismo que é quase, né, é natural, e ela intensifica isso, e nisso volta a questão da autopoiesis que eu coloquei mais cedo, sobre a necessidade de haver uma educação que desenvolva no ser humano um contato com ele mesmo, sabe, para desenvolver uma bússola melhor. Porque às vezes a pessoa está perseguindo algo que ela nem imagina que não vai satisfazer ela realmente, né? E ela vai sofrer uma frustração lá na frente, porque ela buscou algo que às vezes não vai preenchê-la, né? Como ela gostaria. Mas saber disso não é um saber imediato, isso é um saber tátil, né? Passa por experienciar, por se tornar sensível àquilo que você sente, né? Não se guiar tão completamente pelo que o outro espera, pela imagem que está ali sendo prestigiada, apresentado como lugar de prazer máximo, o lugar de gozo máximo, de satisfação máxima, como a mídia apresenta, pode se depreender da fala do Felipe, mas que eu vejo que é algo que a mídia se aproveita e que já é pré-existente. É um mecanismo pré-existente. A questão do algoritmo, sim, né? Há uma vigília cada vez maior, mas eu vejo que a questão é necessário desenvolver outras maneiras de lidar com isso, sabe? E eu aposto, mais uma vez, a aposta que eu faço é na sensibilização, é num contato mais íntimo com o corpo, que eu acho que falta na nossa cultura ocidental, que talvez os orientais, a cultura deles tenham mais isso, né? Esse contato mais, eu vejo isso muito na cultura indiana, do yoga, por exemplo, né? Que é um contato mais visceral com o corpo e que eu vejo que falta muito para a nossa sociedade, acaba que a gente fica muito refém da imagem, né, e dos veículos que giram em torno dela, como é o algoritmo. Fabiola, desculpa, Fabiola. Eu saúdo a fala do Felipe e a fala da Bianca. Eu acho muito oportunas as contribuições no sentido de pensar, né, que o perigo do BBB é que se as pessoas tomarem aquilo que elas assistem como parâmetro de realidade, como parâmetro de verdade, elas vão perder a essência do que elas podem descobrir em matéria de existência, né? Elas vão perder a possibilidade de saber que existe a mística, a possibilidade de saber que existe a cura, que existe o amor, que existe compaixão. Eu acho que a gente pode sim saber que as pessoas que desejam ser vistas e que elas conseguem realizar a existência nessa aventura, né, que acho que é a pessoa estar ali sendo vigiada 24 horas por dia e conseguir superar toda a pressão simbólica que é esse estado de vigilância contínua, é bem-vindo. Mas eu fico pensando em matéria de sociedade brasileira, por exemplo, se a gente tivesse alguém da população indígena, algum caboclo, alguma cabocla no BBB,
seria contraditório por essência, porque a pessoa indígena, a pessoa cabocla, ela sabe de antemão que não há realização satisfatória no ato de se tornar celebridade. E que a cura que a gente precisa tanto, de que a sociedade brasileira precisa tanto, né, a cura do ser humano não se realiza assim. Então, eu acho que a partir desse parâmetro, a gente tem noção de que a sociedade brasileira precisa de uma revolução, e não só a sociedade brasileira, né? O mundo todo precisa de uma revolução que, com certeza, os BBBs não vão proporcionar. Então, de antemão, a gente pode saber disso, né? Que existe um perigo que é a lobotomia proporcionada pelos meios de comunicação de massa. E que a gente pode, na medida da reflexão filosófica, encontrar um remédio para isso, né? E aí favorecer isso, que mais pessoas possam realizar essa autocrítica. Agora, eu estava me preparando para a nossa conversa aqui e eu assisti umas reprises das telenovelas de antigamente. Até pouco tempo atrás, as telenovelas eram o principal parâmetro de mídia, né, da sociedade brasileira. Então, a gente tinha novelas como Tieta, em que a mulher negra era exposta nua como algo francamente vendável, né, um produto. E a sociedade brasileira se construiu muito com base nisso. Algumas dos episódios das novelas, hoje, se a gente assiste, a gente acha um absurdo, que é o racismo absolutamente cotidiano, que é a não aceitação da sociedade, da comunidade LGBTQI como algo cotidiano. Então, assim, se o BBB vem substituir as telenovelas, eu acho uma evolução, porque a novela era, de fato, um processo estruturante da sociedade brasileira de aceitar o racismo e de se colocar como uma sociedade racista a partir dos meios de comunicação de massa. E isso eu não estou observando no BBB. Né? Eu vejo esse conflito, que eu acho muito saudável, de expor pessoas que querem virar celebridade e que, de fato, no fundo, do que elas reproduzem é algo racista, é algo que a gente precisa combater na nossa sociedade. Então, se for esse o parâmetro, né, se a gente não tiver escolha de entretenimento, eu acho o BBB melhor do que a telenovela. Mas o Léo Bis apontou para uma questão que a gente não chegou a trabalhar, que é essa da questão de ser uma grande empresa que ganha muito dinheiro com isso. Né? E a ilusão é de que a pessoa está assistindo e que ela não está, de fato, contribuindo, digamos, para a sociedade capitalista. E é o que acontece, é uma grande empresa vendendo um produto, ganhando muito dinheiro nessa compulsão, né, de algumas pessoas de ver a intimidade alheia, de ver as pessoas sob pressão sendo expostas nessa lógica da superexposição, né, da intimidade e das diferenças. Então, acho que são questões que a gente pode tratar, né? Eu acho que a gente tem que combater o capitalismo de todas as formas. Eu acho que a sociedade capitalista ela tem o seu fim nisso que a gente está observando, que são as catástrofes naturais. A técnica, enquanto realização humana, ela é uma cobra que come o próprio rabo, que ela causa o extermínio dos ecossistemas, de um modo que a gente não consegue mais reverter, né, no planeta Terra a questão das destruições dos ecossistemas. Então, assim, é claro que o BBB não se compromete a ser um programa de cura. Longe disso. É um entretenimento com base numa lógica bastante sadomasoquista, né, em que as violências ficam muito expostas. Agora, já que a gente está pensando aqui filosoficamente, eu acho que cabe apontar isso, né, de que apontar para essa perspectiva de que a gente possa, na medida do nosso mundinho, digamos assim, da nossa pequena contribuição, saber que aquilo que é prometido
pelo BBB, de ser uma realidade, de ser uma verdade, de serem pessoas que representam a sociedade brasileira, não é mais do que uma ilusão. Felipe, queremos te ouvir a respeito dessas questões aí que eu coloquei, qual é a sua percepção? Bom, sociedade vigilante, né? Essa questão do algoritmo é algo que vem me chamando muito a atenção, inclusive, né? Esses últimos tempos. Sociedade da vigilância, eu penso que não só em câmeras, né? Eu não penso só em câmeras, eu acho que a câmera, enquanto um instrumento técnico, é um problema pequeno, porque atrás dessa câmera existem olhos humanos, antes de ser máquina. Então, se são olhos humanos, esse humano ele não está isolado, existe uma sociedade que caminha para uma certa doença. E não é uma doença do ponto de vista da medicina, né, da biologia, enfim, mas é uma doença que percorre do ponto de vista existencial e que acaba surgindo como um reflexo, né, de toda essa mídia, de todo esse bombardeamento de informações, e que muitas vezes a gente não sabe o que fazer com isso. Então, eu vou, nesse sentido, me basear muito num livro chamado Sociedade do Cansaço, né, do Byung-Chul Han, e eu acho fundamental essa leitura para que a gente possa entender que, por exemplo, como ele mesmo afirma, a virada do século XX para o século XXI, além de toda a instrumentalização, avanços tecnológicos, tem uma coisa que precisa ser considerada, que é o modo como nós, do ponto de vista da cultura ocidental, nos pensamos enquanto indivíduos em sociedade. Se Foucault, por exemplo, um dia disse que nós, enfim, somos limitados e que existe uma sociedade do controle e que tudo é não, que você não pode fazer aquilo, nada é permissivo, e se há a ultrapassagem dessa fronteira, há também punições, o Byung-Chul Han ele vai para um caminho inverso, né? Existe até aqui uma sociedade que te prende, mas agora uma sociedade, né, que vai te libertar, não no sentido de que tu possas fazer o que quiser, mas é uma liberdade ilusória. Então, essa sociedade do cansaço é justamente a autoexploração do sujeito que acredita estar fazendo alguma coisa, mas que, na verdade, só está contribuindo para essas relações capitalistas, econômicas, estruturais, né? Um processo de colonização do próprio eu contra o próprio eu. Então, é algo extremamente tranquilo, né? No sentido de que não há necessidade de eu criar novos mecanismos na medida em que eu sou o próprio mecanismo que reproduzo aquilo que existe. Então, é o meu eu, né, tornando dono e escravo ao mesmo tempo de mim mesmo. E acreditando, né? E acreditando que isso é benéfico. Trabalhar, por exemplo, de domingo a domingo, sustentar a ideia de que o tempo todo eu preciso fazer algo a mais, de que eu nunca escrevi o número de artigos suficiente, de que eu nunca postei, ou preciso postar pelo menos 15 fotos nos meus status. Então, há uma necessidade que está embutida em nós e que a gente acaba legitimando isso, né? Em última instância, é uma legitimação nossa e que esse momento, por exemplo, é fundamental para que a gente reflita, né, sobre isso. Será que há necessidade, por exemplo, de uma pessoa ter 15 milhões de seguidores? Né? Qual é a necessidade disso? A pessoa simplesmente ela está colocando ali uma verdade e ela tem que tomar isso como uma responsabilidade. Então, simplesmente, já levando para o lado das mídias, né, sociais, eu não posso ter simplesmente 15 milhões de seguidores, entrar num reality show para conseguir mais 1,5 milhão de seguidores e falar o que eu quero, simplesmente porque eu acho que eu devo falar aquilo. Então, dicas, né, de beleza, dicas de como você tem que cuidar da saúde, tudo isso acabam tornando-se padrões de verdade.
Recentemente eu estava assistindo um documentário, só para finalizar, em que as pessoas, né, guiadas por essas verdades de pessoas que muitas vezes são irresponsáveis com essas 15 milhões, e estas também com elas mesmas, acabam fazendo cirurgias plásticas, enfim, para chegar ao máximo parecido daquele ideal. Então, aplicativos de celular, por exemplo, que transformam pessoas, deixam, entre aspas, mais bonitas, é um padrão. E essas pessoas hoje procuram cirurgias para se aproximar desses padrões de verdade. Olha o problema, que não é um problema necessariamente da medicina, mas um problema filosófico, é um problema existencial. Né? Existe um vazio aí, existe um vácuo. E, na minha perspectiva, né, os reality shows, eles legitimam, né, esse processo de vazio, esse vazio existencial, né, uma existência fútil, uma existência que caminha sem se sentir existente, né, sempre em referência ao outro, né, muito pelo contrário do que o Levinas falava, por exemplo, é o oposto disso, né, o outro deveria passar por mim, mas eu acabo me ancorando no outro, e aí, né, o que eu sou? É uma pergunta que não é de hoje, mas ela se faz muito importante. Para continuar assistindo essa live, clique no card que está subindo aí no cantinho superior da sua tela, ou então, se você está acompanhando essa entrevista por outra plataforma que não o YouTube, você pode procurar pelo nosso canal Central Filosófica, ou então por essa live a partir do endereço que aparece aí no cantinho da sua tela. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Meu abraço, nos veremos no nosso próximo vídeo.